O Botafogo vai estrear na Copa do Mundo de Clubes domingo, 11 horas da noite, contra o Seattle Sounders. Mas você já sabe tudo sobre o Botafogo nessa Copa do Mundo de Clubes? Quais são os jogadores que estão à disposição do técnico, como ele deve montar esse time do Botafogo, em qual posição joga cada um dos reforços do Botafogo, quais são as projeções não só do grupo do Botafogo, mas caso o Botafogo avance de fase. Você verá agora o guia do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. Vem comigo! Para começar, eu vou mostrar para vocês todas as opções que tem o técnico Renato Paiva nesse time do Botafogo, já com a chegada dos reforços do Glorioso. Bom, né, para goleiro ele tem a opção aqui do John, que provavelmente vai ser o goleiro em todos os jogos do Botafogo nessa Copa do Mundo de Clubes. Para lateral direito ele tem duas opções, tem o Vitinho e tem o Matheus Ponte. Para a zaga do Botafogo aqui pelo lado direito ele tem a opção do Jair, que em tese é o titular. Ele tem o Caio Pantaleão e tem o Bastos também, que foi com o time do Botafogo para essa Copa do Mundo de Clubes. Na zaga pelo lado esquerdo ele tem o Alexander Barbosa e tem o David Ricardo, jogadores ali de nível bem parecido. David Ricardo, muito boa essa surpresa no time do Botafogo. Na lateral esquerda ele conta com três opções: Alex Telles, Fernando Marçal e Cuiabano. Cuiabano, que é um jogador que é multifunção, então ele não joga somente na lateral esquerda, pode também fazer uma linha mais à frente se assim o técnico do Botafogo preferir. Para volante, ele tem para volante de um pouco mais saída de jogo, né? O Marlon Freitas, tem o Alan também, que pode fazer essa função. Para ser um primeiro volante mais de origem, ele tem o Gregory, tem o Danilo Barbosa e tem o Newton, mas o Alan também pode fazer essa função, se assim o técnico preferir. Nessa ponta pelo lado esquerdo, pelo lado esquerdo ele tem o Savarino, ele tem o Santiago Rodrigues, ele tem também o Álvaro Montoro, que é um dos reforços do Botafogo para esse Mundial de Clubes. Já pelo lado direito, né, ele tem aqui a opção do Arthur e do Matheus Martins. Matheus Martins, ao que parece, não sei se vai estar à disposição para esse primeiro jogo do Botafogo ainda para a Copa do Mundo de Clubes, mas ele está com um grupo. Talvez seja a posição realmente para o Botafogo ir mais atrás, buscar jogadores. Mas o Savarino pode jogar por esse lado, o Santiago Rodrigues também pode jogar por esse lado. São algumas das opções aí que tem o técnico Renato Paiva. E na dupla de ataque ele ganhou reforços de peso, né? Era uma carência que eu identificava no time do Botafogo, um atacante para jogar ao lado do Igor Jesus. Agora o Botafogo terá o Correia, o Arthur Cabral, tem a opção também do Mastriani. O Elias Manuel ficou no Rio de Janeiro, e para ser o outro atacante você tem o Igor Jesus, você tem o Juan Cruz também como opção, mas o Igor Jesus é inquestionável nesse time do Botafogo. Eu até acho que antes do Juan Cruz, né, você jogaria ele com a dupla de ataque com o Correia e com o Arthur Cabral. Lembrando que o Correia também pode fazer uma posição ali mais pela meia esquerda, por mais que eu preferia ele jogando como realmente um centroavante. Então essas são as opções do técnico Renato Paiva, que na maioria dos jogos do Botafogo joga nesse 4-4-2 ou um 4-2-4, como você preferir, depende muito das ocasiões do jogo, mas é claro, um time do Botafogo muito flexível, com muita movimentação dos seus atacantes, que são móveis, e também com bastante movimentação dos seus jogadores de lado de campo, que são móveis. Todos esses jogadores de lado de campo do Botafogo têm qualidades também para jogar por dentro, pelo meio de campo, com, para mim, né, o Igor Jesus e o Marlon Freitas sendo os principais destaques desse time até aqui, nesse início de temporada pelo Botafogo. Então essas são as opções que ele tem. O Botafogo está no grupo com Seattle Sounders, está no grupo com Atlético de Madrid e com Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é o grande favorito a passar em primeiro colocado. A gente jamais pode descartar esse time do Atlético de Madrid, que também tem grandes jogadores, mas a ideia é o Botafogo em tese, né, brigar por um segundo lugar aí com o Atlético de Madrid. Se o Botafogo conseguir avançar nessa segunda colocação, passando pelo Atlético de Madrid, em um cenário onde o Botafogo seja o segundo colocado, o Botafogo vai pegar o primeiro colocado do grupo A. E aí os possíveis adversários do Botafogo serão o Palmeiras, aqui do Brasil, o Porto, ou também pode ser o Inter Miami, que é o time do Messi, ou o Al-Ahly. Esse grupo do Palmeiras eu acho muito equilibrado, com o Porto sendo o grande favorito para passar em primeiro colocado desse grupo. Então teremos aí um confronto entre Botafogo e Porto, muito provavelmente, caso o Botafogo avance em segundo colocado. Já nas quartas de final, o Botafogo vai pegar o primeiro colocado do grupo C e vai jogar contra o segundo colocado do grupo D. E as chances de ser ou Flamengo, caso o Flamengo avance na segunda posição, né, no grupo onde está o Chelsea, ou também pode ser o Bayern de Munique, ou o Boca Juniors, ou até mesmo o Chelsea. Essas são as possibilidades do Botafogo em umas quartas de final. Já em um eventual semifinal, o Botafogo pode ter pela frente River Plate, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Fluminense ou até mesmo o Manchester City, que é, para mim, o mais complicado de todos esses.
Botafogo contra o Manchester City seria um jogo muito complicado, até porque o City se reforçou bem para essa Copa do Mundo de Clubes, hein? Contrataram grandes jogadores. Agora, em um eventual final, o Botafogo poderia pegar aí qualquer clube que aparecesse pelo caminho. Mas esse é o caminho do Botafogo caso o time passe em segundo colocado, que teoricamente é uma posição ali mais aceitável para o Botafogo nesse grupo. Eu acho que o Botafogo tem chances sim de passar em segundo colocado. Caso o Botafogo seja o primeiro colocado, o Botafogo vai pegar o segundo colocado do grupo A, que aí pode ser também o Al-Ahly, o Palmeiras ou o Porto. Já em umas quartas de final, o Botafogo poderia pegar o Flamengo ou o Chelsea, ou até mesmo Bayern de Munique, Benfica ou Boca Juniors. E aí, em um eventual semifinal, o Botafogo poderia pegar novamente o Borussia Dortmund, Fluminense, Inter de Milão, Manchester City, Juventus, Real Madrid ou Al Hilal. Isso caso o Botafogo passe em primeiro colocado, e aí na final não tem como você prever. Mas é isso, cara. Essas são as possibilidades do Botafogo e o guia do Botafogo para essa Copa do Mundo de Clubes. Você prefere que o Botafogo passe em primeiro, em segundo? Cara, até me parece que o Botafogo passando em segundo colocado do grupo tem um caminho mais fácil do que passando em primeiro, hein? Olha só, cara. É real. Parece que o Botafogo terá um caminho mais fácil, com times mais acessíveis, passando em segundo do que em primeiro do grupo. Mas tudo pode acontecer na Copa do Mundo de Clubes. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. Lembrando que teremos análise pós-jogo e também o pré-jogo de todos esses jogos do Botafogo no Mundial. Eu fico nessa. Abração do Francesco. É nóis. Fui!